Abençoados e abençoadas, graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles, sou aqui de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Hoje, 14 ou 14 de agosto, segundo domingo, comemora-se ou comemorou o Dia dos Pais. Espero que ao assistir este áudio, você possa ter passado este dia como o melhor dia da sua vida. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. A pérola da graça de Deus, hoje, eu quero fundamentar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 e 24, que diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. O tema é: como em memória de mim? Religiosos evangélicos, se ele está vivo. Quando os religiosos evangélicos se reúnem, uma vez por mês, ou duas, não importa a quantidade de vezes, o importante é que eles se reúnem para comemorar uma, aspas, tal ceia do Senhor, que assim eles o chamam, que na verdade o Cristo Nazareno, ele celebrou a Páscoa e não ceia. Se caso fosse de ter que realizar esses cerimoniais, seriam Páscoa e não ceia com esses ingredientes de pão de padaria, suco de uva, pois os ingredientes da Páscoa eram outros completamente diferentes. Queridos, você se torna escravo da religião quando você conhece uma igreja. Como eu me tornei escravo da religião o dia que eu encontrei uma igreja. E permaneci muitos anos nesse lugar. Quando se conhece uma igreja, você começa a ter medo de tudo. Faça uma reflexão sobre isso. Volta lá atrás, quando você começou, se não é verdade. Talvez antes de você entrar, você não tinha tanto medo assim, ou quase que medo de nada. Mas depois que você se tornou um religioso evangélico, um frequentador de um templo, que eles chamam de igreja, você começou a ter medo de tudo. Medo do gafanhoto. Por que medo do gafanhoto? Porque lá dentro desses lugares, eles ensinam que você tem que dizimar 10% dos seus ganhos para uma, aspas, tal obra de Deus. E quando você não dizima, eles te chamam de ladrão e dizem que o gafanhoto, que na linguagem deles é um ser espiritual, que vai à sua vida e vai fazer uma devassa. E então você passa a ter medo do gafanhoto. A maioria dos dizimistas, eles são dizimistas porque eles têm medo de irem para o inferno criado pela religião. Eles têm medo desse Satanás, que eles chamam de gafanhoto, de irem na vida deles e fazer uma arruaça. Eles têm medo do inferno. O inferno criado pela religião como um lago de fogo, um lugar de tormento eterno. Eles têm medo do diabo, esse ser criado, o ser espiritual criado pelo Império Romano, que eles dizem que atormentam a vida das pessoas e que as pessoas precisam serem libertas, que as pessoas não podem dar brecha, senão esse ser espiritual entram nas suas vidas.
quando na verdade as pessoas são filhos de Deus. E não tem como esse ser espiritual, caso ele existisse, entrar nas vidas dos filhos de Deus. Eles têm medo até de Deus. Eles veem Deus como um Deus tirano, como um Deus vingativo, um Deus que se ira, um Deus que castiga, um Deus que pune. Esse é o Deus apresentado pela religião. E eles listam, então, uma série de coisas que vocês devem ou não devem fazer e deixar de fazer para que não sejam punidos e castigados por esse Deus. Quando falo da igreja aqui, eu falo do sistema. As pessoas, na sua maioria, abandonam os colegas, abandonam os parentes. As pessoas se tornam antissociais, não saem mais com a família, porque o sistema diz que você morreu para o mundo. E aí você não tem mais amigos, não tem mais colegas, você não pode passear, você não pode sair, principalmente aos domingos, nos dias em que os templos ficam abertos quase o dia todo. O domingo, segundo eles, é do Senhor. E você, então, tem que ficar preso ali na parte da manhã, às vezes na parte da tarde e na parte da noite. Sem falar nos dias da semana que você tem quase que uma obrigação de frequentar também esses lugares. E agora, uma vez no sistema, tu tem que cumprir regulamentos. Uma vez no sistema, você tem que cumprir ritos para agradar, a Deus, segundo eles, porque não conheceu a revelação da palavra, porque você não foi salvo na mente, porque você não tem o entendimento de Cristo, porque o véu ainda está sobre o seu rosto, os seus olhos estão vedados. Anda seguindo preceitos dos homens, tendo-os como Senhor das suas vidas, honrando eles, respeitando eles, endeusando eles, se colocando em posição de ovelhas quando você é filho, de servo quando você é filho, porque é assim que eles os chamam, e diz que são autoridade espiritual. E vocês devem viver debaixo da cobertura espiritual de cada um desses líderes religiosos. Ficando, então, presos a um sistema manipulador que prende as pessoas. Não é isso? Não é isso que acontece lá? Você viveu lá, eu vivi lá, e muitos vivem lá até hoje. Dentro desse sistema manipulador que prende as pessoas, aprisiona as pessoas. Como bem diz um pregador da graça, né? Nos alçapões. Dentre muitos procedimentos, um deles é o que chamam de ceia do Senhor. É um cerimonial. O outro é o batismo, que eles dizem que tem que cumprir. Aqui em Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo cita o que Jesus fez nos dias da sua carne, na ocasião da última Páscoa. Paulo não está orientando, Paulo não está doutrinando, Paulo não está mandando ninguém celebrar, aspas, Santa Ceia do Senhor. Ele cita o que aconteceu, o que ocorreu por ocasião da celebração da última Páscoa pelo Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Se você ler o início, o antes do versículo 23, vocês vão perceber que Paulo estava até exortando, repreendendo, chamando a atenção dos irmãos ali em Coríntios, daquilo que eles estavam realizando, chamando de ceia. Paulo diz que não vos louvo nisso que vocês estão fazendo. E daí então Paulo passa
a relatar o que aconteceu por ocasião da última Páscoa, quando o Nazareno realizou nos dias da sua carne. Na ocasião da última Páscoa, Paulo não era um dos 12. Ele não fazia parte do apostolado de Jesus. Paulo não pertencia a esse apostolado. Não recebeu do Nazareno, e sim do Cristo ressuscitado. Esse ensinamento, essa revelação, quando ele diz, porque eu recebi do Senhor, ele não recebeu do Cristo Nazareno, mas sim do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Não desse Cristo Nazareno que a religião segue até os dias de hoje, do Nazareno que veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, do Nazareno que veio para cumprir a lei. E a instituição religiosa traz tudo da lei, todos os rudimentos, para dentro desse sistema e obriga os seus seguidores, que eles chamam de servos e ovelhas, a cumprirem todos esses ritos, a fim de que possa agradar a Deus, aspas. É muito comum o sistema agir de forma tendenciosa. É o que nós mais vimos quando lá nós estávamos. E ainda acontece nos nossos dias. Eles agem muito de forma tendenciosa. Exemplo, o ladrão da cruz. Quando Jesus estava, o Nazareno crucificado, o ladrão da cruz disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não foi isso? E então, Jesus, ele disse para aquele homem que hoje estaria comigo no paraíso. Este fato, este acontecimento é deturpado dentro desse sistema religioso pelos evangélicos. Eles dão uma interpretação a esse fato, a esse acontecimento que não tem nada a ver com o que lá aconteceu, com o que lá ocorreu. Aqui mesmo no versículo 23, Paulo não estava lá. Paulo não havia participado da última Páscoa. Ele não era um dos 12. Então, quando o Nazareno diz, partido por vós quem? Quem estava lá? Você estava lá? Não é assim que eles falam quando ministram, aspas, a Santa Ceia do Senhor? Porque eu recebi do Senhor aquilo que eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse, este é o meu corpo, entregue por vós. Você estava lá, eu estava lá, nós estávamos lá. Essas pessoas que estão participando desse ato, dentro desses lugares, estavam lá. Quando ele diz por vós, ele estava se referindo a quem? Aos 12, ao seu apostolado. Ele estava dizendo que ele ia morrer. Então, tinha que se fazer em sua memória. No domingo, ele ressuscitou. Então, ele estava se dirigindo aos seus discípulos, ao seu apostolado. Fazer isto em memória de mim. Não precisava os 12 fazerem mais, porque no domingo ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, não era necessário mais fazer isto em memória dele. Acontece que os religiosos evangélicos se reúnem, de preferência aos primeiros domingos, e fazem isto em memória dele, do Cristo que está vivo e vivo para sempre, do Cristo que
ressuscitou, do Cristo que é Deus e habita no nosso espírito e testifica no nosso espírito que nós somos filhos dele. Porque Jesus é Deus, mas eles continuam ainda nos dias de hoje fazendo isto dentro desses lugares. Ninguém faz nada em memória de quem está vivo. Não se dá nome de ruas, de hospitais, de logradores públicos a quem está vivo, só depois de morto, em memória. Em memória. É difícil de entender isso. E por quê que eles continuam ainda dentro desses lugares fazendo isto em memória do Cristo ressuscitado, do Cristo que está vivo e vivo para todo o sempre? Então, ele não ressuscitou. Se eles continuam fazendo isso, ele está morto. Ele permanece morto, porque eles continuam fazendo isto em memória dele. Mas nós, da graça de Deus, temos a mente ativada, o entendimento de Cristo, e deixamos todas essas práticas lá para trás. Não realizamos cerimoniais, não participamos de ritos, de rudimentos, de preceitos dos homens. O nosso Senhor, o nosso pastor é um só, ele é único. E ele habita em nós. Não somos ovelhas, nem tampouco servos. Nós somos filhos de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Você entende isso? Você compreende isso? Você é filho do Deus Altíssimo, do Pai dos Espíritos. Você é eleito, predestinado, você é um escolhido dele. Ninguém te arrebata das suas mãos. Nada te separa do amor de Deus. Se eles fazem em memória de quem está vivo, então ele está, na verdade, morto para eles. Porque eles precisam se reunir algumas vezes por mês, por ano, para fazer algo em memória de quem está vivo. No versículo 26, pois todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Até que ele venha. Anunciando a morte do Senhor quando já morreu. Até quando vocês vão continuar dentro desses lugares anunciando a morte do Senhor? Se no terceiro dia Jesus ressuscitou. Quando as mulheres visitaram o seu túmulo estava vazio. E foi dito, salvo engano, Lucas 24, versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo e vivo para todo o sempre e habita no seu espírito. Ele voltou. Esse voltou, os tendenciosos dizem que é para buscar a igreja. Eles dizem que Jesus vai voltar. Eles estão esperando um suposto arrebatamento, onde eles acreditam que os seus corpos irão ressuscitar do pó da terra, quando em Jó diz que de lá nunca mais vai subir. Eles aguardam a transformação desses corpos ressuscitados e que subirão aos ares e encontrarão o Senhor. É isso que eles ensinam. Os seus ensinos são tendenciosos, são mentirosos e enganosos para aprisionar, para prender as pessoas. Dentro desses lugares, há muitos filhos da livre que precisam serem libertos para viverem a liberdade plena da graça de Deus. O contexto aqui não fala de arrebatamento, e sim dos mortos, vindo do túmulo que ficou vazio no terceiro dia. Não está aqui, mas ressuscitou. Querido, Paulo, aos Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele fala da Páscoa judaica. Ele mostra como os judeus tinham de praticar.
como, na verdade, os judeus praticavam a Páscoa. Êxodo, capítulo 12, versículo 43. Se não, vejamos o que diz. Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Era para os judeus, somente para os judeus. Nenhum outro podia comer da Páscoa, participar da Páscoa. A Páscoa era exclusivamente para o povo de Deus. Nenhuma nação era considerada povo de Deus. Somente os judeus eram o povo de Deus. E a Páscoa era para os judeus, era para o povo de Deus. Isso hoje não é ceia. Isso que eles fazem aí dentro desses lugares. Pois eu me lembro, né? Quando se aproximava o primeiro domingo, a nossa preocupação, domingo é ceia. Alguns anos atrás, lá, há umas 3, 4, 5 décadas, não se podia fazer uma porção de coisa. Eu me lembro dos líderes dizendo assim, domingo é ceia, você não pode fazer isso, aquilo. Meu Deus, se eu disser aqui o que é que não se podia fazer? Eles diziam que não se podiam fazer na semana, aspas, da ceia do Senhor. E aí nós, jovens, né, principalmente, ficávamos preocupados, desesperados. Porque às vezes cometíamos algumas coisas. E aí começávamos a chorar, pedir perdão, me perdoa. Ficávamos ali, naquele momento, ali numa angústia, num sentimento de culpa. E quando os diáconos vinham distribuir o pão e o cálice, que a gente pegava o pão e o cálice antes de ingerir, a gente perdia perdão, me perdoa, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a gente achava, pelo que eles diziam, que nós estávamos, na verdade, carregando uma responsabilidade pela morte de Cristo. Hoje não é ceia, seria Páscoa, se fosse o caso. Como eu li em Êxodo 12, 43, e nenhum estrangeiro comeria dessa Páscoa. Todos que não eram judeus, para eles eram estrangeiros. Páscoa era um evento exclusivo para os judeus. Ao versículo 44 de Êxodo, capítulo 12, vejamos o que diz. Eu ainda não tenho, né, aquela habilidade, né, que muitos pregadores têm, de ir lá na tela, jogar o versículo. Um dia ainda vou aprender e vou fazer assim, eu tenho que correr aqui para ler. Diz assim o versículo 44, porém todo escravo, comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, comerá dela. Vós, religiosos evangélicos, teriam que ser o quê? Circuncidados, para que pudesse participar, assim como todos os escravos, para que pudessem participar. Por quê? Porque a Páscoa era para os judeus e nenhum outro poderia participar dela. Seus discípulos, eles estavam fazendo a observância da Páscoa, que a igreja romana colocou dentro das chamadas igrejas evangélicas, dizendo que é ceia, que é Santa Ceia do Senhor. No livro histórico de Lucas, capítulo 12, versículo 7, que eles chamam de evangelho, mas é livro histórico, diz assim: desculpa aí, eu perdi o versículo dentro do que eu iria dizer, mas para complementar esta mensagem acerca desse tema, como em memória de mim, uma pergunta:
religiosos evangélicos se ele está vivo? Por que vocês continuam fazendo isso? Para muitos religiosos, é um dos dias mais importantes para eles, é o dia da Santa Ceia do Senhor. Porque é assim que eles chamam, porque é assim que eles dizem. Eu, hoje, há 5 anos, que eu não participo mais disso. Eu nunca tive uma consciência tão tranquila, tão leve. Mas eu fico, às vezes, recordando o meu passado, a minha juventude, os meus dias dentro desses lugares, o que eu preguei acerca desse texto, o que eu ensinei acerca disso, no dia que se reunia para celebrar, aspas,